com vocês? Me chamo Felipe Silva, irei fazer a previsão para o dia 7 de novembro até o dia 13. Se porventura essa mensagem não ressoar com vocês, deixe que vá. Dê uma olhada no seu signo lunar, no seu signo ascendente. Se vocês gostaram, deixe um like, um joinha, compartilhe com o canal, se inscreva no canal, que Deus possa abençoar vocês hoje e sempre. Gratidão, minha eterna gratidão. Vamos ver a energia dos geminianos, o lado positivo de vocês, o pensamento, o lado negativo, carta do caminho, carta do sentimento e a sexta e última carta, a carta conselho de Deus da espiritualidade. Gratidão. O lado positivo de vocês, como estão? Saiu a carta do envelope. Aqui fala de uma resposta que tem alguns geminianos e geminianas que estão aguardando. Tem resposta sim, tem notícia chegando, mas é hora de vocês ter paciência, tira a ansiedade. Fala que alguns vão assinar documentação, contrato. Para aqueles que estão desempregados, você tem a possibilidade de começar uma nova jornada. Fala para aqueles que estão negociando imóveis, tem compra, tem venda, tem você mudando de casa de lá, tem parceria, tem sociedade e recebimento financeiro, uma resposta chegando. Alguns estão vibrando referente à pessoa amada, uma resposta da pessoa amada, via internet, mensagem, WhatsApp. Olhe para dentro de você, preste atenção na sua intuição, tire certeza, é vencer ou vencer. Aqui é o 7 de espadas, que fala do poder da mente, da intuição. O elemento é ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, o próprio elemento de vocês. O pensamento de vocês, como estão? Saiu a carta do urso, está falando para você. Pare de procrastinar, faça acontecer, é hora da mudança. Saia do excesso em todos os sentidos, principalmente um ciúme obsessivo. Olhe para dentro de você. Pare de querer dominar o seu relacionamento, as pessoas ao seu redor. Está falando para você, é hora de você buscar o seu lado sagrado, divinizado, reconhecer no seu poder pessoal, desapega o que não faz sentido na sua vida. Tome cuidado com falsos amigos, falsas parcerias e falsos negócios que não tem nada a ver com você. Finaliza. Aqui é o 10 de paus e todo 10 é um término para um novo começo, com mais certeza e realização de sonhos. O elemento é fogo, Áries, Leão e Sagitário. O que vocês têm que se precaver por esses dias? Saiu a carta do Sol. Aqui está falando que alguns geminianos e geminianas estão com muito apego. Acabei de falar sobre isso e aqui está confirmando Deus, o universo, a vida, falando para vocês. Finaliza essa arrogância, essa prepotência, saia da soberba. Aqui fala que alguns estão com muita ingratidão, falta de fé, falta de foco. A ingratidão é pior do que um tapa na cara. Olhe para dentro de vocês. Finaliza. Dinheiro para alguns não está chegando devido à falta de foco, falta de fé e essa ingratidão. Olhe para dentro de vocês. Finaliza. O que tem no caminho de vocês tem uma resposta que vai mudar a vida de vocês. Olhe para dentro de vocês. Vocês vão receber essa mensagem, essa resposta. A carta do envelope já fala desse recebimento, dessa mensagem, dessa resposta. A caminho, uma mudança rápida que vai mudar a vida de vocês completamente. Alguns geminianos e geminianas estão aguardando, principalmente você do sexo feminino, uma resposta da pessoa amada. Tem viagem aérea acontecendo. Sim, vocês sendo surpreendidas, principalmente as geminianas, tendo novidade em sua vida, uma mudança. Olhe para dentro de vocês, vocês precisam mudar, transmutar, sair do ciclo negativo, daquilo que não faz mais sentido em sua vida. Aí sim, você vai conduzir as suas emoções. Quando vocês conduzir as suas emoções com mais sabedoria, mais inteligência emocional, principalmente no seu relacionamento, na sua parceria junto com o seu parceiro. Por quê? Porque alguns estão passando por um período de um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo. Para com isso, para de querer sufocar, sucumbir o seu parceiro. Olhe para dentro de você, reconheça
o seu mérito, reconheça o seu valor através de Deus, da espiritualidade, aí sim é vitória. O sentimento de vocês, como estão? Saiu a carta dos Trevo, fala que vocês precisam ter fé em meio à dificuldade. Quando vocês finalizar tudo que não faz mais sentido na vida de vocês, vocês terão uma renovação financeira. Aqui fala de uma recuperação dos negócios, na parceria, fala de uma segunda oportunidade para você mostrar o seu mérito e o seu valor. Lembra daquele trabalho, chegando, um emprego novo, através da carta do envelope? Aqui está confirmando, fala que vocês precisam vencer toda crise com sucesso através da sua fé no seu interior. Aí sim vocês vão vencer um momento difícil, financeiro, que é passageiro, é um teste de fé. E tem geminianos, e principalmente as geminianas, que não estão entendendo nada. Olhe para dentro de vocês, reconheça o seu mérito e o seu valor. O que Deus, o universo, a vida pede para falar para vocês na carta conselho. Saiu a carta da âncora. Saia da procrastinação, busque o equilíbrio espiritual, emocional e sentimental. Quando você buscar o equilíbrio emocional, sentimental e espiritual, vocês terão estabilidade e segurança financeira na sua vida, em todos os sentidos. Siga a sua intuição, tem muita incerteza. Finaliza isso. Olhe para dentro de vocês, se ame, se coloque na primeira pessoa, faça acontecer e aí sim é vitória. Que Deus, o universo, a vida possa te abençoar hoje e sempre. Tchau, tchau.